Olá, como você está? Vamos para o nosso 16º podcast. E esta semana, tanto esta semana quanto a outra, nós iremos falar sobre valores. Os valores é tudo aquilo que te move, ok? Quando você tem um grande sonho, ele tem que ser congruente com os teus valores. Então, vamos aprender um pouco mais, líder, sobre essa questão dos valores. Eu sou Márcia Medeiros, quem já me acompanha aqui já é a 16ª semana. Eu trabalho com liderança em alta performance, eu também faço trabalho de análise corporal, ok? Pelo formato do seu corpo, eu digo como sua mente funciona e o que é que você pode fazer de diferente para atuar de uma maneira diferente, ok? Vamos embora? Vamos lá. Todos sabem, que acompanham aqui a mim, que eu trabalho baseado nessa Bíblia, a Bíblia do Executivo, tá? Então, nós vamos começar agora trabalhando valores baseado, inclusive, no Salmo 15, tá? Vamos embora. Valores são verdades inegociáveis e incontestáveis que nos movem e direcionam o nosso comportamento. Ou seja, o que é que significa isso? Se eu tenho um sonho, mas o meu valor não é congruente com este sonho, a probabilidade de eu conseguir chegar onde eu quero é bem desafiadora. É importante que estejam completamente congruentes. Vamos seguir. Eles são motivacionais, ou seja, é exatamente isso. O valor é o que vai fazer você se mover, né? Eu não tenho, ninguém motiva ninguém, mas a minha motivação são os meus valores. E aí eu ando, ok? Nos dão a razão pelo qual fazemos as coisas. São também restritivos, colocam limites em torno do comportamento. A literatura sobre liderança está dando atenção crescente à importância de valores coerentes e constantes como condição para a eficiência em longo prazo da vida do líder. Okay? Então, assim, cada vez mais a liderança está preocupada, sim, está atenta quais são os valores, tanto os seus valores, quanto os valores da sua instituição, quanto os valores do seu time, ok? Isso é muito importante, porque imagina, de repente você, líder, dá uma tarefa para um determinado liderado seu cumprir, exemplo, viajar e passar um mês fora ou mais em outro país ou em outro estado, quando um grande valor para aquela pessoa que tá viajando é, digamos, família. E aí, quando ele passa muito tempo fora, a angústia, pelo fato de não estar ligado ao que ele acredita, isso pode dar um tremendo vazio e a resposta diferente do seu liderado. Beleza? O rei Davi, no Salmo 15, já já eu vou ler, mostra um comportamento motivado por valores. Observe que, segundo ele, quem tem prazer na presença de Deus e vive uma vida sem manchas é alguém que, de coração, fala a verdade. Uma pessoa assim tem a verdade no coração, por isso suas palavras expressam a verdade. Por valorizar a bondade, nenhum mal faz a seu semelhante. Por valorizar a bondade, nenhum mal faz ao seu semelhante. Então, vamos lá, líder. Você que valoriza super a questão da bondade, você não vai agir de uma maneira incorreta ou grosseira, né, com o seu liderado. Por dar valor à honestidade, mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, o valor agora é a honestidade. Então, ele dá uma palavra e ratifica e confirma e continua com aquela palavra que foi dada, mesmo que haja
uma perda para ele, tá? E, por valorizar a justiça, não aceita suborno contra o inocente, ok? Então, assim, vejam que são valores que permeiam a vida de Davi e que deveria permear a nossa. O líder motivado por valores colhe grandes benefícios do Senhor. Segundo Davi, nunca será abalado. Não importa o que aconteça à sua volta, ele vive com a segurança de que princípios corretos deram forma aos seus valores e influenciaram suas decisões. Essa segurança lhe dará estabilidade emocional e espiritual e fará dele um líder que Deus poderá usar para a sua glória. Ontem, estava saindo de um feriadão e nós conversávamos justamente sobre essa questão dos valores, né? Sobre essa questão do emocional e do espiritual. Muitas pessoas, elas são contratadas pelos seus currículos, pelo seu conhecimento, e ela é demitida, ela é colocada para fora por falta de inteligência emocional. Isso é muito sério e é preciso que cada liderança esteja atento e atenta a essa questão. Ao refletir sobre o Salmo 15, pense nos valores que motivaram o comportamento do salmista. Eu vou ler agora o Salmo 15 e depois eu volto para concluir, beleza? O que é que o Salmo 15 diz? Senhor, quem habitará no teu santuário? Ou seja, Davi estava preocupado como quem iria estar contemplando a face de Deus e precisaria o quê para estar contemplando essa face? O que é que eu preciso aqui, aonde nós estamos agora, com os nossos liderados, com os nossos colaboradores, fazer para que a gente esteja na presença de Deus? E aí ele pergunta, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Veja qual era a preocupação de Davi. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, assim, é preciso que nós estejamos ligados, né, a esses valores que Davi proclamava, né, a questão da verdade, a questão da honestidade, a questão da nobreza, a questão da conduta, enfim, de sermos o mais correto possível, que a gente possa ser dentro de todas essas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. É preciso que nós sejamos íntegros, independente do outro. E aí ele continua. Depois examine sua vida e tente discernir que valores estão motivando seu comportamento. Quais são os seus valores? O seu valor está ligado à sua fé? O seu valor está ligado à sua família? O seu valor está ligado a ter conhecimento? Sempre está investindo no seu conhecimento? Ou o seu valor está ligado à questão da honestidade, ou está ligado à questão do poder, ou está ligado à questão da segurança. São infinitos os valores. Ou está ligado à questão da liberdade. Quando eu sei e conheço os meus valores, eu não vou entrar nem em sonhos da empresa, nem em meus sonhos que vão de encontro a eles, porque senão eu não vou mover, eu não vou andar. Entenderam? Então, assim, respira, começa a analisar.
Não. Um valor muito grande para mim é a questão da segurança. Se um valor muito grande para você é a questão da segurança, há uma dificuldade muito maior sua em ficar saindo do trabalho e em galgar outras funções. Por quê? Porque você precisa ter segurança. E uma coisa que eu lhe diria é: não deixe que nada te impeça ir além. Quando eu tenho um valor muito grande, como a segurança no caso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar, eu preciso escrever, eu preciso detalhar as coisas, eu preciso me sentir seguro para daí dar um próximo passo. Beleza? Eu espero estar te ajudando. Então, é isso, né? E outra coisa, que valores você gostaria que estivesse motivando a sua vida? Quais são esses? Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para quem é Deus em relação a essa questão dos valores. Deus não precisa prestar contas a ninguém. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Pois não há princípio mais elevado ao qual ele tenha de se sujeitar. Ele mesmo é a verdade, a beleza, a bondade, a justiça e o amor absolutos. Seu caráter perfeito é a essência do que a Bíblia chama justiça. Em um universo sem Deus, o que chamamos bom não teria referencial absoluto. Então, nós vamos aqui para Abacuque, na página 867 da minha Bíblia, tá? Vamos lá? 867. Opa. Esse livro de Abacuque eu acho muito interessante. 867. Aí, página 113. Abacuque 113, ele diz: em sua primeira queixa, Abacuque questiona o Senhor por permitir que o povo ímpio de Judá continuasse a praticar a maldade e a injustiça. Já que tudo é permissão de Deus, ele estava questionando: por que, Senhor, estás permitindo isso? Quando o Senhor lhe respondeu que estava preparando os babilônios como instrumento de juízo contra eles, Abacuque fez outra objeção mais ardorosa ainda. Os babilônios eram mais ímpios que o povo de Judá. Como Deus iria permitir que tal povo viesse castigá-lo? A resposta de Deus venceu as objeções do profeta. Mas observe que Abacuque ficou confuso pela aparente incompatibilidade entre o caráter de Deus e suas ações. Quando olhamos para a revelação da pessoa de Deus de Gênesis e Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, descobrimos nele o fundamento imutável sobre o qual conceitos morais como bondade, amor e justiça são baseados. À semelhança de Abacuque, Abraão também lutou bravamente com Deus, dizendo: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Paulo acrescenta: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Abacuque aprendeu que o plano de Deus para a purificação de seu povo transcende em muito o que ele conseguia entender. Embora os atos de Deus parecessem injustos e fora de sintonia com os valores eternos, o profeta descobriu que as ações divinas eram apenas uma pequena parte do seu plano maior e perfeitamente soberano. Gente, vou dar uma paradinha aqui para vocês pensarem no seguinte:
Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação que nós não entendemos. E não é para você entender, Márcia. Não é para você entender, Joana. Não é para você entender, Carlos. Não é para você entender, Roberto. Não é para você entender, Ana Maria. É simplesmente para você acreditar e confiar que o Senhor sabe infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então, nunca queira ficar revertindo uma situação que está acontecendo, isso, está aquilo, é porque está chato, é por isso, eu não vou dar conta. Deus tem um propósito para isso, ok? Ahn, cadê? Abacuque aprendeu que o plano de Deus, pronto, para a purificação do seu povo transcendia em mundo, já falei sobre isso, né? As estruturas e valores morais de Deus estão embutidos na criação. A Bíblia afirma que mesmo quem nunca teve contato com a lei possui a consciência, uma lei moral dentro de si. De acordo com Romanos, quais as implicações dessa realidade? O ser humano é a coroa da criação de Deus, e ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O líder temente a Deus procura viver de acordo com os valores eternos, ou seja, verdade, beleza, bondade, amor e justiça, estabelecidos na palavra de Deus. Vamos lá? Agora, quem sou eu? Vamos para a disciplina tomar uma aguinha? Quem sou eu? Se procurarmos no mundo valores morais, ficaremos confusos pelo egoísmo, pelo condicionamento social e pela ética situacional. Os valores de nossa sociedade são superficiais e subjetivos, mas os padrões morais da Bíblia refletem o caráter absoluto e imutável de Deus. Nós vamos ler Êxodos 20, 1 a 17, na página 74, e nós vamos ler o resumo dos valores que Deus exigia do seu povo. Vamos lá? Página 74. 74. Aqui. Página 74. Espera aí. Ô, gente, peraí, cadê? Deixa eu me certificar aqui. Página 74, Êxodos 20, 1 a 17. 1 a 17. Quem sou eu? Então, cadê quem sou eu? Quem sou eu? Deixa me ver aqui. Ah, tá. Quem sou eu? Na verdade, está na página 76. Por isso que eu estava aqui me enrolando. Quem sou eu? A lei moral de Deus é a expressão de sua perfeição imutável. Nos 10 mandamentos, Deus está, na verdade, conclamando o povo a ser como ele. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Ele deixou bem claro isso. Foi Deus, literalmente, que na sarça ardente falou com Moisés, fez com que ele fosse para o Egito novamente, para retirar o povo do Egito sobre o comando de Deus. Tá? Os 10 mandamentos começam mostrando o nosso relacionamento com Deus
e terminam descrevendo o nosso relacionamento uns com os outros. Na Bíblia, a justiça é sempre realizada no contexto dos relacionamentos, seja o relacionamento amoroso com Deus, seja com os outros. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma coisa é saber fazer o que é certo, outra é fazer de fato o que é certo de maneira constante e coerente. Jesus chamou-nos para sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial. Mas isso é inalcançável sem o poder do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Vivendo no Espírito, seremos capazes de encarnar os valores bíblicos e torná-los reais em nossa vida. Ok? Agora, nós vamos para como isso funciona. Como é que esses valores funcionam? Vamos lá. Os valores são um tema interessante em uma discussão abstrata, mas, às vezes, eles dificultam decisões importantes. Manter os valores pessoais pode custar caro ao líder. Manter os valores pessoais pode causar um grande problema ao líder. Portanto, como decidir o que é mais importante na relação entre o custo de nossa decisão e nossas convicções básicas? Jesus ensina como fazer isso em Mateus 6, 19, 21. Leia, a gente vai ler essa passagem com muita atenção. Vamos lá, página 901. Página. Ai, ai, ai. Todas as vezes, aqui 901. Vamos lá? Nós estamos lendo como funciona. Aqui ele diz 6, 19 a 21. Quem é Deus? Quem é Deus? Olha que interessante. Aqui ele dá 5 orientações que Jesus nos mostrou, tá? E que Mateus nos entregou aqui no seu Evangelho. São 5 orientações para você saber quem é Deus nesse processo de valores. Ele diz: a ajuda aos necessitados. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, tudo que você fizer para alguém, faça em secreto. Você não precisa ficar alardeando para todo mundo que está fazendo A ou B ou C coisas, não. Ok? Você tem que ficar caladinho e fazer o que precisa ser feito. Ponto. Aí isso Deus está vendo. Ok? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba quando você der... Cadê? O que está fazendo a sua mão direita. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, assim, tudo que você for fazer de bondade para outras pessoas, faça em silêncio e Deus está vendo. Não é preciso alardear para os 4 ventos, ok? Uma parada para a aguinha, pessoal. Segundo, quem é Deus nessa situação? As 5 orientações, eu disse a primeira, tá? A ajuda aos necessitados. Segundo, a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eita, bateu em vocês? Quantas vezes nós estamos fazendo algumas orações, algumas coisas que realmente é para as pessoas verem e não para que Deus, em secreto, me veja e lá Ele mesmo me dê a recompensa. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ponto, está aqui. Essa é a oração que o Pai nos ensinou, ok? Então, vamos para o terceiro. A primeira, eu vou recapitular essas 5 orientações, ok? Sobre quem é Deus. Primeira, a ajuda aos necessitados. Segundo, a oração. Terceiro, agora, o jejum. E não é jejum intermitente, não, tá, pessoal? É o jejum normal. Principalmente o jejum da boca. Para de falar do teu vizinho, para de falar de um familiar teu, para de falar coisas que não vão agregar em nada, ok? Vão colocar a outra pessoa para baixo. Quando jejuarem, não mostram aparência triste como os hipócritas. Poxa vida, eu já estou tão cansado. Oh, céus, ó, dor. Não. É como se você tivesse, sabe, numa festa, estivesse sendo regada com comidas, com bebidas, mas é ficar na sua. É isso que o Davi está falando aqui para a gente, tá? Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Ponto. Show de bola. Ok? Então, preste atenção sobre essa questão do jejum. Quarto, os tesouros no céu. Você não precisa, ou melhor, você não precisa de tesouro aqui na terra, não. Você tem que ajuntar, você tem que fazer por onde você ganhe tesouros nos céus. Lógico que a gente está aqui é para a gente ajudar as pessoas, é para, né, dar uma força, dar uma mão, mas lembrando sempre que é para ele que eu tenho que me mostrar e não para os homens aqui, tá bom? Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, essa frase é muito interessante. A pergunta é: onde anda o seu coração hoje? Aonde anda? Como é que ele anda? O que é que tem nele? É preciso que você saiba exatamente como é que está o seu coração, tá? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou decidirá a um e desprezará o outro. Ou vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou uma coisa ou outra. Agora, a quinta é as preocupações da vida.
Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem a vida mais importante, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em cabelos, em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Zero, nada. Deus sabe quando nos colocou aqui, sabe quando vai nos tirar. Tudo é para o propósito dele, para a honra e glória dele. É, pois os. Cadê? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ponto. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, eu estou com uma situação agora, um atendimento a um estudante, que a ansiedade, inclusive dos pais, é maior do que o próprio estudante. Por quê? Porque, inclusive, até para saber se a profissão que ele vai seguir, de acordo com o que está acontecendo no país, se vai ser bom para ele ou não. Como a gente vai saber? Isso é viver na ansiedade, porque eu estou vivendo com mais futuro do que no presente. Eu tenho que viver o hoje, o agora. Eu me preocupo com o futuro, mas um tiquinho, tipo 30%. Mas 60% aqui, no aqui e agora, e 10% no passado. E ponto. Ok? E agora, o que fazer? Vamos lá. A gente leu agora Mateus, exatamente. Agora nós vamos o que fazer com tudo isso. Paulo também diz, tá? O apóstolo Paulo possuía tremenda força de vontade, pois conseguiu unir seus desejos aos seus valores. Hackman e Johnson, no livro Leadership, orientam-nos na identificação de nossos valores e ensinam como transformá-los em uma visão atraente e que nos constranja à ação. Vamos lá. Está aqui na página 1125. 1125. Mil, 1125. Está marcado aqui. É porque a Bíblia é bem fininha e aí ela gruda. Opa, vamos lá. O que fazer? Tá, aqui você sai com tudo completo. Vamos lá? Paulo estava lutando com dois desejos. Quando foi em busca dos valores essenciais desses dois desejos, tomou uma decisão. A maioria dos líderes hoje também enfrenta a tensão entre sistemas e estruturas de valores concorrentes. Diante de decisões difíceis, todos os dias, distinguir valores primários de valores secundários pode ser algo muito frustrante. Michael Hackman e Craig Johnson fornecem mais definições que podem nos ajudar nesse dilema. Vamos lá. Em primeiro lugar, eles discutem o que são valores. Os valores estão no cerne da identidade do indivíduo, de um grupo ou de uma organização. Ou seja, eu preciso conhecer o meu, eu preciso conhecer os valores daqueles que estão subordinados a mim, e eu preciso, sim, conhecer os valores da minha instituição. Beleza?
Os valores são concepções ou juízos relativamente duradouros sobre o que consideramos importante. Pesquisas relevantes sugerem que um bom número de efeitos positivos resultam da harmonia e concordância entre os valores pessoais e os valores mais estimados na organização em que trabalhamos. Afinal de contas, nós passamos numa média de 8 horas, né, por dia em um trabalho. E é importante que os valores, os seus valores, sejam preservados diante disso. A concordância entre os valores pessoais e os valores da organização resultam em identificação pessoal crescente com a organização, níveis mais elevados de satisfação no trabalho, maior eficiência de equipe e menor rotatividade de empregados. Em seguida, esses dois autores prosseguem para identificar dois tipos de valores: valores finais, aqueles relacionados a alvos para a vida toda, e valores instrumentais, aqueles que governam comportamentos que atingem valores finais. Na lista de 18 valores finais estão liberdade, nós falamos sobre ele, autorrespeito, amor maduro, segurança da família, amizade verdadeira, sabedoria, igualdade e salvação. Entre os 18 valores instrumentais que eles descrevem estão ser amoroso, independente, capaz de mente aberta, honesto, responsável, ambicioso, perdoador, autocontrolado e corajoso. Acrescente ainda outros valores pessoais às duas listas e depois faça o exercício sugerido por Hackman e Johnson. Coloque esses valores em ordem de importância. Depois de fazer isso, analise detalhadamente os seus valores finais e instrumentais mais elevados. Com base no que descobriu ao identificar os seus valores, finalmente, formule uma breve declaração de propósito, com base no que descobriu ao identificar os seus valores dessa forma. Mais uma aguinha? Paulo lutou com os seus desejos até que identificou claramente o que ele valorizava. Hackman e Johnson apoiam o processo de tomada de decisão de Paulo, ao nos dizerem que as pessoas trabalham melhor quando têm os valores claramente identificados. Gente, eu trabalho com várias turmas de liderança em alta performance. Eu não tive nenhum grupo, e mais de 30 grupos que eu já dei treinamento, ou seja, mais de 400 pessoas, e eu nunca encontrei ninguém para dizer que trabalha baseado em valores, tanto nos seus, quanto dos colaboradores, quanto da instituição. Tá? Líderes que querem ser eficientes vão descobrir que identificar e comunicar valores são uma tarefa essencial. O exercício acima vai ajudar você a fazer exatamente isso. Ou seja, você chegar e qual é o exercício? É exatamente você ver, começar a observar quais são os seus valores, quais são os valores do seu time, quais são os valores da sua instituição e ver se casam com aquilo que vocês estão buscando. Para você, para a sua empresa, para os liderados e para todos. Ok? Gostaram? Comentem, mandem para mim alguma observação. Eu amo trabalhar para vocês. Gente, Valores começou nesta semana e só vai ser concluído na próxima semana e provavelmente será no dia 28 de novembro, ok? Que é quando a gente conclui os valores. E texto para memorizar nesta semana está lá em Lucas, que é no Novo Testamento, 12, 32 a 34, que diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se cabe,
onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, se você estiver muito voltado para a questão financeira, então teu coração está voltado para lá também e os seus valores vão levar você para lá. Se você está muito preocupado com as pessoas, isso você vai ter que trazer para que os seus valores estejam também congruentes. Ok? Pessoal, eu espero ter ajudado. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fui. Tchau.